Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar sobre a série animada da Netflix, F is for Family. A série foi criada pelo Bill Burr, que é um cara que eu gosto bastante, e ela já tá na sua 4ª temporada na Netflix. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos, o YouTube tá caótico aí nas últimas semanas, então se vocês pudessem me dar uma ajudinha, eu ficaria muito agradecido. E eu não sei se vocês conhecem o Bill Burr. O Bill Burr é um comediante muito bom, ele começou há bastante tempo, ele participou, pra vocês terem uma ideia, do The Chappelle Show, que passou, se não me engano, em 2003. E ele tem feito várias coisas desde então, ele participou inclusive de Breaking Bad, ele é um dos caras ali que trabalha junto com o Saul Goodman, e ele decidiu criar essa série de comédia pra Netflix, e a série inclusive é produzida pelo Vince Vaughn, que é um cara muito famoso também em Hollywood. E o Bill Burr tem vários especiais de comédia, eu já assisti todos na Netflix, e ele é um cara que trabalha com a comédia de risco, mais ou menos como o Dave Chappelle, que eu acabei de falar, e mais ou menos como o Louis C.K. Eu não sou tão fã assim da comédia dele, principalmente porque ele grita demais, principalmente porque ele é muito espalhafatoso, e eu acho que a comédia dele depende muito disso, eu compreendo quem gosta, mas não é um tipo de comédia que eu gosto tanto, mas eu gosto de assistir principalmente porque eu gosto de ouvir as coisas que ele tem pra falar, e ele tem inclusive um podcast desde 2007 no ar, então ele começou cedo aí nessa moda que a gente tá vendo hoje dos podcasts. E o Bill Burr é o criador, o produtor, o roteirista aí de vários episódios dessa série de comédia F is for Family. Eu queria falar principalmente a respeito da primeira temporada nesse vídeo, porque eu pretendo abordar as outras temporadas em vídeos futuros. E eu gostei da série, eu gostei bastante de F is for Family. Eu acho que é uma série que trabalha muito bem a temática da década de 70. Só dando a premissa aí pra quem nunca assistiu, F is for Family é praticamente uma sitcom animada que se passa na década de 1970, mais ou menos como as séries Married with Children e as outras séries da época que trabalham esse conceito de uma família mais tradicional que gira em torno do pai, e o pai trata a mulher mais ou menos como vocês imaginam que um homem tratava uma mulher na década de 70, e a mesma coisa vale para os filhos. A gente vê que eles têm 2 filhos homens e uma garota. Então a gente vê toda essa dinâmica familiar e, como eu disse, eles utilizam muito bem a temática da década de 1970. É bem difícil a gente imaginar qualquer episódio de F is for Family se enquadrando em uma série do ano de 2000, do ano de 2010 ou até 2020, porque todas as temáticas normalmente giram em torno de como aquela época era antiquada, de como as mulheres eram tratadas, das questões raciais da época, das questões de emprego. Então é uma série que soube muito bem utilizar a época na qual ela se passa. Agora, da mesma forma que a série consegue utilizar muito bem a época, eu acredito que a série não consegue utilizar tão bem assim a forma animada. Eu, sinceramente, não vejo muito porquê da série ser animada, além do orçamento, porque não é uma sitcom convencional, com o Bill Burr, com alguma outra personagem fazendo o papel da mulher, com os filhos e etc, mais ou menos como a gente vê Everybody Loves Raymond, o próprio Married with Children, que eu já citei, Eu, a Patroa e as Crianças, e várias outras séries que mostram uma família e principalmente a dinâmica entre os pais e os filhos. A meu ver, eu acho que o Bill Burr estava desenvolvendo algum tipo de série de comédia e alguém deve ter falado pra ele, pô, uma série na década de 70 vai sair muito caro, a gente tem que pagar pelos carros, tem que pagar por todo o visual, tem que pagar pelas roupas da época e etc. Então vai ser uma série muito cara, por que você não faz uma série animada? Então essa pra mim seria a justificativa mais cabível pra F is for Family ser uma série animada e não somente uma série de comédia convencional com atores ali de verdade. E F is for Family mostra o Francis Murphy, que tem 39 anos, e ele é casado com a Sue Murphy, que é interpretado pela brilhante Laura Dern, que é uma ganhadora do Oscar, ganhou com o filme História de Casamento, e inclusive os filhos são interpretados pelo Justin Long, que faz o Kevin, a Hayley Reinhardt, que faz o Bill, e a Debbie Derryberry, que faz a Maureen Murphy. Então o elenco é realmente estelar para uma série de comédia. Eu gostei bastante da personagem da Sue, que é a mulher do Frank. Normalmente nesse tipo de séries a gente vê pela Marge Simpson, a gente vê pela mulher do Family Guy, a gente vê que normalmente elas não têm tanta personalidade, elas são basicamente a mulher.
E nessa série eu acho que é o contrário, justamente pelo fato do Frank ser aquela caricatura de um homem da década de 70, eles decidiram dar um pouquinho mais de vida, não só para sua mulher, como também para os seus filhos e principalmente para sua filha, que é viciada em matemática, que quer fazer acampamento espacial e etc. Ela é realmente uma garota muito inteligente. E o Frank, como eu disse, ele é aquele personagem padrão, ele é aquele cara grosseirão, mais ou menos como o personagem do Al Bundy no Married with Children, que é outra série que eu gostava bastante quando eu era criança. Eu só acho que ele poderia ser um pouquinho mais humano, assim como o Homer Simpson, assim como o Peter Griffin. Eu acho que eles são personagens satíricos, eles são personagens idiotas e etc. O Frank é um personagem um pouquinho mais real, só que mesmo assim a gente tem aquela parte da personalidade deles que é extremamente engraçada. O Peter é um cara hilário, a mesma coisa vale pro Homer, que é um idiota, que acaba entrando em muitas situações absurdas, enquanto o Frank, 99,9% do tempo, ele é bem escroto, tanto com a mulher quanto com os filhos. Então isso, depois de alguns episódios, acaba ficando meio desgastante. Ele tem alguns momentos mais humanos, ele tem alguns momentos envolvendo o emprego dele, ele tem alguns momentos quando ele vê que a situação com a mulher tá passando dos limites e ele acaba voltando um pouquinho pra realidade, mas no geral ele é somente um cara que grita com todo mundo, ele é somente um cara bem histérico. You see? What I say? Every goddamn time! I am eating dinner with my family, young man. I don't need a $25 Bible to teach me about God. I almost bled out in Korea, alright? I have met God! What did you just say to me? You come down here and you say that to me like a man. I swear to God, I'll pull your tongue out through your goddamn neck! E eu acho que isso é legal porque a gente tá vendo um personagem mais realista do que essas outras animações, mas é uma fórmula um pouquinho mais desgastante. E como eu disse, eu entendo plenamente que eles querem mostrar como era a vida das famílias naquela época, como o homem tratava as mulheres, etc. Só que eles poderiam ter humanizado um pouquinho mais o personagem, pelo menos na primeira temporada. Ele trabalha em um aeroporto, ele é um agente ali do aeroporto, ele é o responsável pelas malas e etc. A gente não vê muito bem ele trabalhando, mas a gente sabe que ele é eficiente no trabalho dele. Ele é um líder ali entre os funcionários, mas como eu disse, o genial da série mesmo é justamente o tratamento da década de 1970. Eles compram uma televisão em um episódio, que é um item extremamente caro na época. Depois no outro episódio a gente vê o Bill entregando jornal. Depois no outro a gente vê a Sue brigando com o Frank porque ela quer arrumar um emprego, o que é muito comum da gente ver em séries como essa, inclusive em Modern Family, a gente vê discussões parecidas. E como eu disse, a Sue, pelo fato do Frank não ser tão bem desenvolvido nesse sentido, a Sue acaba sendo a personagem mais humana da série. Ela não só se preocupa muito com a família, muito mais com a família do que o próprio Frank, como ela também quer ter uma carreira, como ela é praticamente a protagonista de fato da série. Muitos dos episódios, muitas das tramas que estão avançando dependem principalmente da personagem dela. E na virada da primeira para a segunda temporada a gente vê que o Frank tá num período de baixa, ele sofreu algumas coisas bem graves ali, e a gente vê que a Sue, que tem que carregar a família nas costas, e eu acho que isso acaba humanizando um pouquinho mais o Frank, mas como eu disse, hoje eu tô falando especificamente da primeira temporada, porque eu quero abordar as próximas em vídeos futuros. E falando a respeito das crianças, eu acho que elas até têm um desenvolvimento legal, principalmente o filho mais velho, que é o Kevin. Ele tem um desenvolvimento um pouquinho mais legal, ele tá passando ali pela puberdade, ele quer se relacionar com mulheres, e a gente vê que o Bill, que é o irmão mais novo dele, tá passando também por um período difícil. A gente vê que a família é realmente bastante maluca. Então o Bill, ele sofre bullying na escola, ele é aquele menino bonzinho, mas que tá cometendo alguns atos que ele não deveria estar cometendo. Ele chega a furtar até coisas na primeira temporada, só que a história de ter o bullying da vizinhança, muitas cenas acabam ficando bem repetitivas, e eu acho que em muitos momentos beira o clichê. E tem também o vizinho Vic, que dos coadjuvantes seria o principal, e ele é interpretado pelo excelente Sam Rockwell. E ele trabalha numa rádio, ele é um cara que usa drogas, tá sempre com mulheres na casa dele, tá sempre dando grandes festanças, e eu acho que é pra contrabalancear a forma mais patriarcal ali que a gente vê na casa do lado, que é a casa da família Murphy. Então, na minha opinião, F is for Family é uma série muito legal, é uma série que explora muito bem a temática, que explora muito bem a premissa, mas eu acho que não explora tão bem assim o seu meio. Mas o elenco do Bill Burr, com a Laura Dern e com todos os filhos e com os vizinhos e com os personagens que aparecem, pra mim é muito bom, é um dos melhores elencos aí de qualquer animação.
Mas eu acho que o Bill Burr e a Laura Dern poderiam gritar menos, eles poderiam ter menos discussões explosivas, porque em muitos momentos, se você já assistiu, você vai saber do que eu tô falando, e se você ainda não assistiu, quando você vai assistir, você vai perceber, em muitos momentos dá vontade até de desligar, de tanto que o personagem do Bill Burr grita, de tanto que ele xinga os filhos, de tanto que ele faz escândalo por qualquer coisinha que aparece. Well, did you pour water down it? No, I didn't pour water down it. Don't yell at me! No, you're undermining me No, I'm already. not. The hell you're not. I'm not. Why the fuck would I Our pour TV's water broken. down What it? is it? You're on the side of the TV. Então eu recomendo bastante que vocês assistam F is for Family, principalmente se vocês gostam de séries de comédia animadas, como Family Guy, como Simpsons, como Rick and Morty. Eu acho que F is for Family é uma comédia muito competente, eu não colocaria ela no mesmo nível dessas outras, justamente porque eu acho que ela tem mais em comum com séries familiares como Married with Children e outras séries desse tipo. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, você já assistiu F is for Family? E se você já assistiu, o que você achou? Diga aqui abaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu! E nos vemos em breve. E só uma coisa que eu esqueci de falar, a música de entrada, né, toda a entrada da série é bem divertida, só que eu acho que eles não deveriam ter utilizado essa música, né, que eles usam, se não me engano, é Come and Get Your Love, da banda Redbone, que é uma música que toca no filme Guardiões da Galáxia e ficou muito icônica. Obviamente já era uma música bem icônica antes do filme, só que eu acho que depois do filme eles utilizarem essa música acabou ficando um pouquinho derivativo. Mas a entrada é bem legal, mostra o avanço da vida ali do Frank, mas eu acho que eles poderiam ter pego outra música pra usar.